recomendo, e isso eu falo de coração, quando você for escolher a carreira dos seus sonhos, não pense simplesmente numa questão de remuneração, no valor da sua remuneração. Você tem que pensar principalmente para conseguir tanto uma satisfação profissional, mas também uma satisfação pessoal. Você deve pensar na sua autonomia. Pelo seguinte, quando você for escolher uma carreira para atuar dentro da administração pública, escolha uma atividade fim, não escolha uma atividade meio, porque senão trará uma possibilidade de frustração na sua carreira profissional. Então, por exemplo, contando um pouquinho da minha história e tentando passar para vocês qual é a melhor maneira de escolher qual é a carreira dos seus sonhos. Em primeiro lugar, eu passei num concurso para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Era nível médio. E eu pergunto para vocês, qual é a atividade fim do Tribunal de Contas? É a atividade de fiscalização. Então vejam, quem acaba tendo todo o órgão à sua disposição são os conselheiros dos tribunais de contas. Então vejam, por mais que eu desempenhasse uma atividade importante na área técnica, no fundo, o importante era desempenhar uma atividade fim. Depois eu fiz concurso e eu fui trabalhar numa sociedade de economia mista federal. Fui ser advogado da Telepar. Telepar nem existe mais, coitadinha. Mas fui ser advogado da Telepar. Vejam, eu era advogado de uma das maiores sociedades de economia mista no âmbito federal do nosso país. Fazia parte do sistema Telebrás. Agora eu pergunto para vocês, na área de telecomunicações, quem é que manda na verdade? São os engenheiros, que desempenham a atividade fim. Por mais que eu desempenhasse ali uma atividade importante, exercendo a advocacia, quem manda nesta estrutura de telecomunicações eram os engenheiros. Então toda a estrutura era voltada para a engenharia. Compreendem o que estou mencionando? Daí eu fui fazer concurso para procurador da Universidade Federal do Paraná. Então veja, eu fui trabalhar na Universidade Federal do Paraná. Mas daí eu pergunto para vocês, no fundo, quem manda numa universidade federal? Ou pelo menos quem é a atividade fim? E você lembra na hora, são os professores. Então, por mais que a minha atividade fosse importante, quem manda realmente numa universidade são os professores. Até que, finalmente, fiz concurso para a Advocacia Geral da União, órgão de assessoramento do Poder Executivo Federal, órgão de assessoramento da Presidência da República. Tanto atividade atualmente judicial como extrajudicial. Atualmente, eu atuo como advogado da União numa atividade fim. Então, toda a estrutura do órgão existe para colaborar na minha atuação. Então, lembre-se, além de pensar na remuneração, o importante é você pensar em ter autonomia. E você só terá autonomia se você desempenhar uma atividade fim. Gostou do vídeo? Então inscreva-se agora no meu canal e acompanhe em primeira mão as novas aulas. Conte comigo.